Louvado seja o nome do Senhor, muito bom dia, paz esteja contigo, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui aprendendo o nosso 17º dia do nosso propósito, aprendendo com Daniel, aprendendo com o seu livro. Nós aprendemos aqui que Daniel, ele cria uma espécie de jejum novo, não é isso? E traz muitas coisas abençoadoras. Nós vamos ver que hoje uma batalha espiritual que estava acontecendo. Enquanto Daniel estava jejuando, enquanto Daniel estava orando, enquanto ele estava aqui nos seus 21 dias, nós vamos ver uma batalha espiritual violenta que estava acontecendo. E você vai aprender que quando nós estamos nesse propósito, enquanto nós estamos nesse jejum aqui, existe uma batalha no reino espiritual absurda. E você vai aprender isso aqui hoje, em nome de Jesus. Nós vimos que Daniel recebeu ali a visita do Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava no seu jejum, né? No final do jejum. Mas agora no versículo 7 nós vamos aprender que Daniel viu aquela visão e ele estava com outras pessoas à sua volta. Só que Daniel vai dizer no versículo 7 que só ele que ouviu, só ele que viu aquela visão. Contudo, as pessoas que estavam com ele sentiram que havia algo diferente. Então elas sentiam um pavor. As pessoas que estavam com Daniel começaram a sentir um pavor terrível. E quando elas viram que o reino espiritual pesou ali, que elas sentiram aquele pavor, elas deram no pé, elas fugiram e deixaram Daniel sozinho. Então Daniel sozinho teve aquela visão do Senhor Jesus Cristo. Isso que nós aprendemos muita coisa aqui, porque nós podemos estar num grupo, por exemplo, numa igreja, pode ter 100 pessoas na igreja, e algumas pessoas entenderem o que está acontecendo, algumas pessoas verem o mover de Deus e outras simplesmente não verem nada. As pessoas que estiverem perto de você, enquanto você está nessa batalha espiritual, você pode estar sendo tocado pelo Espírito Santo, você pode estar sendo cheio do Espírito Santo, você pode estar recebendo o poder de Deus, e as pessoas que estão do seu lado, elas podem ficar apavoradas, desesperadas, sem saber o que está acontecendo, porque elas não estão na mesma vibe sua, né? Vamos dizer essa palavra, elas não estão no mesmo propósito que você. Então, se as pessoas que estiverem perto de você não estiverem no mesmo propósito que você, enquanto você está vendo, você está recebendo ali uma revelação do céu, enquanto você está recebendo ali uma visão do Senhor, enquanto você está sendo ali monitorado por Deus e tendo algo novo, recebendo algo novo, essas pessoas que estão perto de você vão estar simplesmente desesperadas e doidas para fugir de perto de você. Isso aí nós estamos vendo aqui no livro de Daniel, e você pode parar para analisar isso aí quando você estiver num propósito de jejum, de oração. As pessoas que não estiverem no mesmo trabalho espiritual que você, não estiverem na mesma frequência que você, as pessoas que não estiverem jejuando junto com você ou orando igual a você, as pessoas que não estiverem buscando a mesma essência que você está buscando, que é o Senhor, essas pessoas não vão conseguir ficar perto de você. Elas vão sentir pavor, elas vão sentir tremor, elas vão querer ficar longe de você, elas vão querer fugir da sua presença. E não é porque elas talvez não gostem de você, é porque elas não estão buscando a mesma essência que você está buscando. E quando você recebe aquele poder do alto sobre a sua vida, as pessoas que estão perto de você, elas vão querer sumir de perto de você, porque elas vão sentir pavor, tá certo? Daquela presença que está sobre você. Então, fica aqui duas palavras. Primeiro, entenda que se você estiver num propósito e tiver pessoas perto de você que não estiverem no mesmo propósito, elas vão ter pavor, aversão a você, elas vão querer sumir de perto de você. Segunda coisa, se você estiver perto, e se você estiver perto de alguém que está num propósito, e você é essa pessoa que não está no propósito, e estiver sentindo aversão, vontade de sumir de perto dessa pessoa, tome cuidado, porque você está querendo fugir daquilo que é a essência do Deus vivo que está sobre esta pessoa, tá certo? Então vamos lá. Daniel ficou sozinho, então no versículo 8 nós vamos ver que Daniel, ele cai praticamente desmaiado no chão. A presença de Jesus é tão poderosa ali que Daniel não resiste, seu corpo não resiste, e ele cai praticamente desmaiado. Contudo, apesar de estar ali quase desmaiado, ele ouve aquela voz, ouvindo a voz daquelas palavras, caiu meu rosto em terra, profundamente adormecido. Agora nós vamos entrar no versículo 10, e é preciso que você faça uma distinção aqui agora, porque sai de cena o Senhor Jesus e entra em cena agora um anjo. Isso mesmo. Se você ler devagarzinho, você vai perceber que até aqui no versículo 8, Jesus chega no versículo 5, ele vai conversar com Daniel ali no 5, 6, 7, 8 e 9. E no versículo 10, já não é Jesus mais, agora chega um anjo. Quando Daniel ficou ali no chão prostrado, ele ficou profundamente adormecido.
Então Daniel desmaia, tá certo? Ele fica fraco, cai no chão, ouve a voz de Jesus, ouve as suas palavras e adormece. Agora no versículo 10 vem um anjo para despertar Daniel. O anjo vem, toca com as suas mãos e fez ele se levantar. Quero pedir perdão aos irmãos que eu estou meio gripado, tá? Mas aí o anjo vem, toca sobre Daniel, levanta Daniel, coloca ele sobre os seus pés, sobre os seus joelhos, na verdade, né? E vai dizer: Daniel, homem muito amado, esteja atento ao que eu vou te dizer, atento às palavras, porque eu sou enviado a você. Agora é um anjo mensageiro que chega diante de Daniel e falando essa palavra comigo. Eu estava tremendo. Daniel então acorda ali, que ele estava adormecido, desmaiado, né? O anjo toca nele com as mãos, ele levanta, fica de joelho, mas está ali ainda tremendo, com o seu corpo trêmulo. Essa é a versão aqui, tá certo? Então diz: não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus já me enviou para trazer uma palavra para você. Então é muito importante nós entendermos que desde o primeiro dia que nós entramos no propósito, Deus já enviou respostas. Talvez muitas pessoas no primeiro dia vão receber as respostas de Deus sobre as suas batalhas espirituais. Muitas pessoas recebem no segundo, no 15º dia, tá certo? Então aqui nós vamos aprender que desde o primeiro dia em que nós aplicamos o nosso coração a fazer um propósito, Deus já envia a sua resposta. Deus já envia o seu anjo mensageiro para nos dar a vitória. Aqui no caso de Daniel, nós vamos aprender muito sobre batalha espiritual, porque no primeiro dia Deus envia o anjo mensageiro para trazer a resposta para Daniel, tá certo? Só que esse anjo mensageiro vai descrever aqui, e vai dizer assim, ó, no final do versículo 12: e eu vim por causa das suas palavras. Ou seja, Deus ouve as nossas orações. Quando você ora ao Senhor, Deus ouve as nossas orações. Então Deus responde às nossas orações. Deus enviou um anjo mensageiro para responder às orações de Daniel, tá certo? E então esse anjo desce. Agora no versículo 13 aqui do capítulo 10, nós vamos aprender muito sobre batalha espiritual. Porque vai dizer aqui que aquele anjo mensageiro vem para trazer a resposta para Daniel, mas quando ele chega, ele é barrado pelo príncipe do reino da Pérsia. E vai dizer assim: e o príncipe do reino da Pérsia se colocou de frente de mim por 21 dias. Então aqui nós vamos entender que existem castas, né? Lá em Efésios capítulo 6, Paulo vai dizer que existem principados e potestades. Ele vai dizer que existem entidades em graus elevados, tá certo? De demônios que atuam. E nesse versículo aqui é muito poderoso, porque nós vamos ver aqui pelo menos 3 graus diferentes aqui. Nós vamos ver aqui, só no versículo 13 vai falar assim: vai vir um anjo mensageiro, né? É uma classe de anjos. Ele é barrado por um príncipe, tá certo? Ele é barrado por um príncipe do reino da Pérsia. E aí vem, depois desses 21 dias, Deus envia Miguel, que é um dos primeiros príncipes. Então ele é barrado por um príncipe, mas vem Miguel, que é um dos primeiros príncipes, e derrota ele. E enquanto está havendo essa batalha de Miguel com esse príncipe da Pérsia, nós vamos ver ali que ele ficou, esse anjo mensageiro, ele ficou junto com aqueles que eram dos reis das Pérsias. Então eram outros principados, potestades malignas, que ficavam ali para trabalhar os reis da Pérsia, tá certo? Então aqui nós vamos aprender que existem entidades malignas. O que são essas entidades malignas? Eram anjos que foram criados por Deus, que viviam no céu para adorar ao Senhor, mas quando Satanás, que era Lúcifer, que era um dos primeiros príncipes, ele vai se rebelar contra o Senhor, e nessa batalha que ele resolve se rebelar contra o Senhor, ele consegue arrastar do céu uma terça parte, 30% dos anjos do céu, ele consegue arrastar consigo. Houve uma batalha então entre Miguel e seus anjos, e diabo e seus anjos, e eles foram derrotados, caíram na terra.
e aqui eles estabeleceram um reino. E nós vamos ver através desse texto aqui de Daniel que existem entidades que são dominadoras territoriais. Aqui é um príncipe da Pérsia, ou seja, era um príncipe, um comandante que atuava, que existiam demônios que estavam debaixo da sua autoridade para atuarem na Pérsia. E como o povo de Deus, que era de Israel, eles estavam na Pérsia, porque eles tinham sido levados cativos, né? Lembra? Eles foram levados cativos para a Pérsia, ali para a Babilônia, agora é a Pérsia. Então, essa casta de demônios estavam ali oprimindo o povo do Senhor, mas e trabalhando na mente daquelas pessoas que estavam ali à frente do reino da Pérsia. E existia um líder daquele território da Pérsia. Quando o anjo mensageiro vem trazer a resposta para Daniel, esse líder ali da Pérsia, ele barra o anjo mensageiro, não deixa descer. Mas Deus envia Miguel, né, um dos primeiros príncipes. E aqui nós vamos aprender que Miguel, diferente daquilo que a igreja adventista do sétimo dia prega, não é o Senhor Jesus Cristo. Jesus estava ali, apareceu a Daniel no seu poder e glória, mas Jesus não pode ser Miguel, porque aqui vai descrever claramente que Miguel foi um anjo criado por Deus, ou um dos primeiros príncipes criados por Deus. E Jesus jamais foi criado. Jesus jamais foi criado. Ele existe de eternidade em eternidade, ele é Deus. Sendo Deus, ele nunca foi criado, tá certo? Ele simplesmente existe de eternidade em eternidade. Eternidade, eternidade para trás, eternidade, eternidade para frente. Ele existe, sempre existirá, nunca deixará de ser. Ele é Jesus. E Jesus não precisa de entrar em conflito, não precisa de pegar espada para brigar com ninguém. Jesus não precisa disso. Jesus chegou pelo som da sua voz, ele criou todos os anjos, né? A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 1, que pela sua palavra, no princípio tudo foi criado por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele é a palavra, né? Ele é o verbo, né? No princípio ele era o verbo. Então tudo que foi criado através do verbo, né? Deus falou e haja, aconteceu, e haja, aconteceu. Deus criou os anjos, Deus criou todas as coisas. Então aquele que fala haja, ele pode simplesmente falar desapareça, ele pode dizer simplesmente falar caia. Então ele não precisa, né? Ele disse para todos aqueles demônios que viviam no seu tempo ali, quando ele estava como homem aqui na terra, ele vai falar aquieta-te, cala-te, saia, né? Essa é a palavra de Jesus com os demônios o tempo todo. Saia, aquieta, cala-te, some, né? Porque ele é a palavra. Então vai dizer que houve guerra no céu entre Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos. Então Jesus ia lá pegar espada para guerrear, não é, tá certo? Então aqui nós vamos aprender que Miguel, ele é um dos primeiros príncipes criados por Deus, de uma grande autoridade, uma grandiosíssima autoridade, uma patente altíssima no céu, poderoso de guerra. E que Miguel, ele vem então para defender. Então ele vem aqui e arrebenta com o príncipe da Pérsia. Ele vai vencer aqui o príncipe da Pérsia para permitir que aquele anjo mensageiro ele traga então a resposta para Daniel. Essa visão de que Miguel era o Senhor Jesus Cristo, ela foi criada lá atrás com um homem chamado William Miller. Ele era um pastor batista e ele começou a se rebelar contra as doutrinas da igreja batista. Ele começou a estudar sobre demônios, sobre principados, esse tipo de coisa, e ali ele começou a criar teorias, mais um grupo sobre o fim dos tempos, sobre o dia que Jesus voltaria, e essas coisas começaram a trazer datas e mais datas. Depois esse movimento ele cresceu com uma profetisa chamada Ellen White. Essa mulher começou a trazer um monte de dizer que era a mulher que tinha o espírito da profecia. Então é criado ali o movimento adventista do sétimo dia. Começam a guardar o sábado, começam a trazer várias teologias ali. Inclusive eles acreditam que aquela pessoa que não guarda o sábado, ela não consegue nem sequer chegar ao céu, tá certo? Diz que é um dos mandamentos que tem que ser feito, senão não chega ao céu. O espírito da profecia
que desceu sobre essa mulher e ela trouxe essa teologia louca e criou essa seita chamada Adventismo do Sétimo Dia. E uma das heresias que é pregada e foi difundida no mundo aí sobre essa teoria de que Miguel seria Jesus, e muitas pessoas acabam pregando isso, né, acreditando realmente que Miguel seria Jesus porque pode vencer Satanás, tal, mas Jesus não precisa. Jesus vence Satanás com a palavra, não precisa guerrear com ele, tá certo? E aqui também no livro de Daniel corrobora conosco dizendo que Miguel era um dos primeiros príncipes criados por Deus. Então, se é alguém criado por Deus, jamais será o Senhor Jesus Cristo, que Jesus não foi criado por Deus. Jesus é Deus, ok? Vamos lá. E aí, esse príncipe do reino da Pérsia, como disse, é uma entidade territorial, tá? Uma patente alta de governo de território. E esse príncipe do reino da Pérsia, ele se opõe. E aí, vem Miguel, entra em guerra e abre o campo, e o anjo mensageiro ele consegue passar. E é interessante que enquanto esse anjo está guerreando, Miguel está ali combatendo com esse anjo, com o príncipe da Pérsia, que é um anjo caído também, de alta patente, o anjo mensageiro está ali aprisionado com aqueles principados que são aqueles que dominam os reis da Pérsia. Então vamos ver aqui que existe muita patente de anjo diferente. Aqui nós aprendemos muito sobre batalha espiritual. Então nós vemos aqui que existem anjos que ficam sobre os governantes. Então você vai ver, quando você vai ver pessoas que não temem ao Senhor, quando estão no comando de uma cidade, de uma nação, você vai ver que eles são dominados por demônios. Aqui nós aprendemos isso. Esses demônios, eles têm a incumbência de ficarem ali tramando sobre os governantes. Então toda vez que você vai colocar, eleger alguém, presta atenção nisso aqui. Nós precisamos de entender que precisam ser pessoas que têm o temor do Senhor, porque se não tiver, elas são dominadas por demônios. Assim como os servos do Senhor, eles são influenciados pelos anjos do Senhor, porque eles pedem a proteção, porque eles pedem ao Senhor que abençoe-os. Aqueles que não têm o temor do Senhor, eles são influenciados por demônios. Então, muito, muito, muito cuidado ao escolher alguém para estar como autoridade sobre as nossas cidades, estado, nação e etc. Tá bem? Porque entidades são colocadas. E esses demônios ali, eles aprisionaram o mensageiro que traria uma resposta para o servo do Senhor. Então, o fato de nós termos pessoas que não temem ao Senhor à frente de poderes constituídos nas nossas nações ou na nossa cidade, quer que seja, traz tanta influência que chegam a atrapalhar, preste atenção nisso, até a resposta das orações que nós fazemos. Quando nós colocamos pessoas ali que são influenciadas demonicamente, essas pessoas, esses demônios que estão sobre as autoridades, eles conseguem inclusive atrapalhar respostas das nossas orações chegarem a nós. Nós estamos vendo isso aqui. Os príncipes dos reis das Pérsias, os reis da Pérsia, aqueles demônios que dominavam aqueles homens que eram reis da Pérsia, eles aprisionaram o anjo do Senhor que veio trazer resposta para Daniel. É muito forte isso aqui. É muito importante isso aqui. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos. Lá naquele tempo, o povo de Deus não teve como escolher, apesar que teve, porque eles estavam ali na Pérsia, porque eles desobedeceram ao Senhor, então eles foram pegados cativos. Mas eles poderiam ter adorado o Senhor, porque a Bíblia diz que Miguel também foi colocado como um príncipe sobre o território de Israel. Então Miguel era responsável pela paz em Israel e por colocar a sentença de bênção sobre a cabeça dos príncipes de Israel. Tá certo? Então vamos lá. Quando então, pastor, nós temos governantes sobre nossas cidades, ou nação, ou estado que seja temente ao Senhor, o que é que acontece? Acontece que o tempo inteiro existem revelações do céu chegando para essa pessoa, porque existem principados, celestiais que estão ali monitorando e abençoando. E quando tem pessoas nos governos
que não são tementes ao Senhor, existe o tempo todo principados e potestades por cima das suas cabeças, dizendo o que eles devem fazer, tá certo? E esses principados, eles governam territorialmente e atrapalham inclusive as orações dos filhos de Deus serem recebidas. Existe um campo espiritual, e para nós rompermos esse campo espiritual é necessário nós orarmos muito, jejuarmos, porque é verdadeiramente uma guerra que acontece, e nós aprendemos aqui com Daniel. Então, quando nós temos, por exemplo, nós temos na nossa nação hoje, na nossa nação um presidente que é guiado demoniacamente. Ele é declarado, ele não é cristão, tá certo? Nosso presidente da república, ele não é cristão. Ele é um homem que busca no candomblé. Quando ele assumiu lá, ele levou o povo do candomblé para dentro do palácio, para fazer os trabalhos, para fazer rituais de magia negra. Isso não é escondido não, irmão, isso é declarado, tá certo? Então muitos de nós que estão assistindo aqui agora, nós depositamos o voto lá, né, nesse cidadão que está lá, né, no nosso presidente da república, né, do Lula. E ele não é cristão, ele é um homem que recebe passe, ele recebe entidades malignas. E olha bem, por nós termos um homem como esse lá em cima, na cúpula do nosso Brasil, nós atraímos para o Brasil entidades malignas e demos para elas a autoridade para que elas dominassem o reino espiritual. E essas entidades, elas são inclusive capazes de atrapalhar as orações nossas de serem respondidas. Isso é muito, mas muito, 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 muito importante. Nós precisamos de entender isso aqui. Cuidado, mas muito cuidado. É por isso que é tão importante nós aprendermos sobre autoridade, sobre guerra espiritual, e para nós compreendermos quem é que nós estamos deixando ser as nossas autoridades. Ali na Pérsia eram reis malignos que estavam debaixo dessas autoridades malignas. E olha para você ver, desde o primeiro dia Deus respondeu a oração, mas a oração não chegou. A resposta da oração não chegou. Ah, Deus não é poderoso? Não, Deus é poderoso. Só que o povo da terra, ali ele tem o poder de escolher quem ele quer como a sua autoridade. E aí nós vamos ver, esse quem nós queremos como autoridade, o que ele carrega consigo de autoridade espiritual. Porque quando a maioria dos brasileiros foram lá e digitaram o número 13 numa urna, eles colocaram o Lula, eles abençoaram o Lula. Só que quem é que está por cima, a autoridade espiritual sobre o Lula? Né? São demônios, potestades malignas, porque ele não é cristão, ele não declara sua fé cristã, ele não é católico, ele não é evangélico, ele não é cristão. Ele recebe passes de entidades, ele chama o povo do candomblé, ele chama o povo das magias negras. Esse é o povo que foi lá para fazer o trabalho, para abençoar, tá certo? Então ele colocou sobre o território brasileiro a caça de demônios para proteger, porque são seus guias, como ele entende, os seus guias, né? E, então, muitas orações nossas hoje, elas podem demorar a chegar. Muitas orações nossas nem chegaram até nós, a resposta delas, porque existe uma casta de demônios atrapalhando os mensageiros do Senhor chegar até nós, tá certo? Então tome muito, muito cuidado, ore ao Senhor, entre em jejum, entre em batalha espiritual, porque não é impossível de chegar até nós a resposta da nossa oração. Apesar de nós termos dificultado elas, quando nós abençoamos potestade maligna para estar sobre nós, infelizmente, apesar de nós termos atrapalhado, o Senhor continua sendo soberano. E se você entrar em oração, se você entrar em jejum, se você entrar em uma batalha espiritual, o Senhor envia o seu anjo e ele vai vencer essa camada demoníaca, e a resposta da nossa oração vai chegar, apesar de ser muito mais difícil quando nós estamos debaixo de um céu escuro, tá certo? É como se fosse uma nuvem de proteção ali maligna que está sobre os céus brasileiros. Mas o Senhor vai jogar isso por terra em nome de Jesus, e nós vamos vencer essa batalha, que ela é uma guerra altamente espiritual, tá bem? Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa ter aprendido um pouco sobre batalha espiritual, entender que existe um reino espiritual assim como existe um reino material,
E tudo antes de chegar no reino material, ele passa pelo espiritual. Então você possa entender o tamanho da importância que você tem de escolhas, o tamanho da importância que nós temos no reino espiritual e a importância ainda maior agora, já que nós entendemos que existe uma nuvem negra sobre o Brasil, sobre a nossa nação, que os demônios estão ali atuando e trabalhando sobre a cabeça desses governantes. Nós precisamos entender que agora ainda mais nós precisamos de entrar em jejum, agora ainda mais nós precisamos de entrar em oração, que agora ainda mais nós precisamos de entrar na batalha espiritual para que essa nuvem seja quebrada, né? Para que as orações elas cheguem às suas respostas até nós e nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Infelizmente é muito mais difícil, mas não é impossível, porque nada é impossível para o nosso Deus, tá bom? Então, aprendemos um pouquinho sobre batalha espiritual aqui hoje, no capítulo 10, a partir do versículo 7 até o versículo 13. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, que o seu dia seja produtivo para a glória de Deus.